A imprensa nasceu em uma oficina aconchegante, banhada no brilho quente de incenso e pergaminho. O homem trabalhou até tarde da noite, suas mãos cobertas de fuligem, colocando carinhosamente pequenas letras de metal em uma moldura de madeira. Um por um, ele os organizou, sua testa franzida de concentração. Depois de uma respiração profunda, ele limpou o suor da testa, o rosto de uma foto de dedicação. Você sabe, se tivesse funcionado, teria mudado tudo. A imprensa foi inventada por Johannes Gutenberg, e ele é quem creditamos por isso. Mas, na verdade, havia algumas formas anteriores de impressão na China e na Coreia. De fato, as xilogravuras foram usadas na China da dinastia Tang desde o século VII, e os coreanos desenvolveram o tipo de metal móvel no século XIII. Mas você sabe o que? Não foi até a incrível invenção de Gutenberg de imprimir do tipo móvel em torno de 1440 que realmente vimos grandes mudanças na comunicação, conhecimento e história. Como um homem que vive na movimentada cidade de Mois, na Alemanha, ele viu monges trabalharem meticulosamente por anos reescrevendo livros à mão. Sobre o conhecimento estar trancado apenas para os mais ricos e mais poderosos, ele sonhava com um mundo onde as ideias podiam fluir livremente, onde os livros não estavam. Inspirados no mecanismo premente usado na vinificação, Johannes apresentou uma máquina que poderia imprimir páginas de maneira rápida e eficiente. Ele colocou seu coração e alma para aperfeiçoar seu design ao longo dos anos, experimentando várias tintas, metais e técnicas. Seu trabalho duro valeu a pena quando ele finalmente criou uma fonte de metal móvel. Esta fonte incrível consiste em letras pequenas e reutilizáveis que podem ser dispostas, coloridas e pressionadas contra o papel. Em apenas alguns segundos, você pode criar cópias idênticas da página. Seus maiores desafios surgiram quando ele embarcou em imprimir a Bíblia Gutenberg, o primeiro livro importante já impresso usando esse método inovador. Quando ele puxou a primeira página completa para fora de impressão, seu coração estava batendo. As cartas estavam claras, as palavras eram claras. Naquele momento, ele sabia que o mundo havia mudado para sempre. As notícias da incrível invenção de Johann se espalharam como fogo pela Europa. Por décadas, as prensas de impressão surgiram em cidades em todos os lugares, transformando um livro outrora raro em um tesouro acessível. O conhecimento floresceu e as ideias decolaram. Uma vez, essa coisa maravilhosa foi compartilhada apenas em tons silenciosos em mosteiros e tribunais reais. Mas agora, está disponível para todos, de pessoas comuns a cientistas e aqueles que gostam de sonhar. A imprensa foi como uma faísca que acendeu Renascença, alimentou a reforma e abriu caminho para avanços incríveis em ciência, filosofia e política. Tornou-se a força invisível por trás de alguns dos movimentos mais significativos do mundo, espalhando a iluminação, fortalecendo as mentes e moldando o mundo moderno. Agora, nesta era digital, livros, jornais e contos são distribuídos na velocidade da luz. Mas mesmo nas telas, substitua papel e teclados, substitua a tinta. A essência de Johannes é que o sonho permanece o mesmo, as palavras têm poder e o conhecimento precisa ser compartilhado. E assim a imprensa do progresso continua. Uma página, uma revolução de cada vez, o nascimento da eletricidade, uma tempestade furiosa sobre a paisagem tranquila, um relâmpago estalando no céu como fogo dos deuses. Em um pequeno estudo iluminado apenas com a luz de velas tremeluzindo, o homem sentou-se profundamente em pensamento. Ele viu o poder da tempestade, a maneira como o ar tremia antes de atingir, a maneira como a terra tremia com sua força. Imagine como seria o nosso mundo se pudéssemos capturar e aproveitar a energia. Seria um divisor de águas, um verdadeiro catalisador para a mudança. A descoberta da eletricidade foi um esforço de equipe, uma jornada que abrangeu séculos. Não era apenas uma pessoa ou humano que fez isso acontecer, mas um esforço coletivo que moldou nosso mundo de maneiras profundas. De 600 AC, os antigos gregos descobriram algo incrível: eletricidade estática. Foi notado pela primeira vez quando Ember esfregou contra o pelo. Eles notaram que isso poderia atrair objetos pequenos, o que é bem legal, certo? Mais tarde, durante o Renascimento, cientistas como William Gilbert estudaram em detalhes. Ele até cunhou o termo elétricos para descrever essa força misteriosa. Mas a eletricidade permaneceu uma curiosidade até o século XVIII. Foi quando uma série de descobertas inovadoras começou a revelar seu verdadeiro potencial. Um dos primeiros e mais famosos pioneiros da eletricidade foi Benjamin Franklin. Em 1752, ele conduziu seu lendário experimento de pipa para provar que um raio é uma forma de energia elétrica.
Durante uma tempestade, ele anexou uma chave de metal ao seu cordão. Quando um raio ocorreu, ele notou faíscas voando para fora da chave. Isso confirmou que a carga elétrica da tempestade era a mesma dos cientistas que estudavam eletricidade estática. Experimentar esse experimento levou à invenção da haste de raios, um dispositivo que ainda é usado hoje para proteger os edifícios contra ataques de raios. Embora o experimento de Franklin tenha sido perigoso e provavelmente exagerado em alguns aspectos, seu trabalho estabeleceu as bases para entender a eletricidade como uma força natural. Ele criou termos como carga positiva e negativa, e ajudou a moldar algumas das primeiras teorias sobre o movimento das correntes elétricas. As descobertas de Franklin ajudaram a explicar a eletricidade especificamente. Depois, houve Alessandro Utter, um físico italiano, que criou a primeira verdadeira fonte de energia elétrica contínua. Em 1800, a incrível Voltaire inventou o sistema Voltaic e conseguiu montar a primeira bateria. Ele fez isso colocando zinco e cobre e depois embebendo-os em água salgada. Esse avanço foi monumental porque permitia um fluxo contínuo de energia. Antes, a eletricidade só podia ser criada por rajadas curtas, como as faíscas de Franklin. Mas com a bateria Voltaic, você pode alimentar seus dispositivos elétricos por um longo tempo. Seu legado suporta nos dias atuais, pois seu nome continua a fazer parte de nossa vida cotidiana. Suas contribuições para o mundo da eletricidade ainda são comemoradas hoje, pois continuamos a medir o potencial elétrico em unidades em homenagem a ele. Estou tão animado para falar sobre outro gigante na história da eletricidade. Seu nome era Michael Faraday, e ele era um cientista inglês que fez algumas das descobertas mais importantes do eletromagnetismo nas décadas de 1820 e 1830. Uma de suas descobertas foi que mover um ímã através de uma bobina de fio poderia gerar uma corrente elétrica. Você sabe como temos geradores elétricos agora para criar e controlar energia elétrica sempre que precisamos? Bem, tudo isso começou com uma descoberta chamada indução eletromagnética. Também levou à criação de motores elétricos, o que revolucionou totalmente a indústria e abriu caminho para a engenharia elétrica moderna. Através desses experimentos, também aprendemos que a eletricidade e o magnetismo estão intimamente conectados. Isso formou as fundações para campos eletromagnéticos que usamos em tudo, desde rádios a smartphones. À medida que o século XIX prosseguia, as pessoas estavam se tornando cada vez mais empolgadas com a eletricidade. Uma das maneiras mais famosas de criar eletricidade foi usar uma invenção de um homem chamado Thomas Edison. Embora ele não tenha inventado a lâmpada imediatamente, ele aperfeiçoou. Então, ele criou versões iniciais de lâmpadas elétricas. Mas essas lâmpadas queimaram muito rapidamente para serem práticas. Em 1879, Edison criou uma lâmpada que era comercialmente viável. Usou um filamento de carbono que poderia brilhar por mais de uma hora. Você acredita que ele construiu não um, mas 200? E ainda mais importante, ele abriu a primeira usina na cidade de Nova York em 1882 para fornecer eletricidade a casas e empresas. As maravilhosas inovações de Edison levaram à rápida introdução da iluminação elétrica, que foi um grande passo à frente. Ele substituiu lâmpadas e velas de gás perigosas, o que tornou a vida muito mais segura e confortável para todos. Ao mesmo tempo, uma batalha feroz sobre como a eletricidade deve ser distribuída começou. Esta batalha é conhecida como a Guerra Atual. Ocorreu na rede elétrica moderna. De um lado, Thomas Edison, que acreditava em uma corrente direta que flui em uma direção. A base de seu sistema de energia era Sir Nikola Tesla, um engenheiro americano que defendia uma corrente alternada. A corrente alternada é ótima porque pode mudar de direção e percorrer distâncias mais longas com mais eficiência. Na década de 1890, o trabalho com George Westinghouse provou que a corrente alternada é superior à distribuição de energia em larga escala. No início dos anos 1900, a eletricidade alternada havia vencido, permitindo que a energia seja transmitida a longas distâncias sem perdas significativas. Essa vitória levou à criação de redes elétricas modernas que disponibilizam eletricidade para grandes cidades, e finalmente, para o mundo inteiro, a Tesla também introduziu a transmissão de energia sem fio e contribuiu para o desenvolvimento de uma nova geração de ondas de rádio, abrindo caminho para as telecomunicações modernas. Suas ideias, às vezes à frente do tempo deles, continue para inspirar engenheiros e cientistas hoje, graças à fundação apresentada por esses pioneiros. Graças a esses visionários, a eletricidade se espalhou rapidamente para as casas e empresas do início do século XX em toda a Europa e América.
A iluminação elétrica transformou a vida cotidiana, tornando o trabalho mais fácil e o entretenimento mais acessível. No século XXI, a eletricidade alimenta tudo, desde smartphones e computadores a carros elétricos e viagens espaciais. Mesmo agora, os cientistas estão trabalhando duro para encontrar novas maneiras de gerar eletricidade de maneiras limpas e eficientes, desde a energia solar e eólica até a fusão nuclear. Eles estão procurando melhores soluções de energia, e o trabalho de Franklin, Voltaire, Faraday, Edison, Tesla e inúmeros outros permanece no coração do nosso mundo eletrificado. A faísca que saltou de uma pedra âmbar ralada para uma pipa alta desapareceu, substituída pela bobina giratória e pelo filamento brilhante. Torne-se o coração batido da civilização moderna, desde o brilho suave de uma vela até as luzes brilhantes da cidade, visível do espaço. A eletricidade mudou o mundo de maneiras que nossos ancestrais nunca poderiam imaginar. Em uma pequena oficina, talvez, um jovem sonhador olha para a tempestade, imaginando que outros poderes permanecem inexplorados, que outras energias ocultas ainda podem ser descobertas. E assim, o grande fluxo de descobertas flui uma faísca de cada vez, o nascimento do motor a vapor. O ar está cheio do calor da mente do jovem, repleto de admiração. O aprendiz enxugou o suor da testa enquanto observava a chaleira fervendo na loja de ferreiro. Ele notou o chocalho da tampa sendo levantado por uma força invisível. E se essa energia, esse poder invisível, pudesse ser usado para impulsionar máquinas? Ele não tinha ideia de que isso era uma questão simples, mas estava empolgado em descobrir. A observação vai mudar o mundo para melhor, um dia. A história do motor a vapor é o resultado de muitas pessoas trabalhando juntas ao longo de séculos. Os princípios do poder do vapor foram observados pela primeira vez pelo Herói de Alexandria, um engenheiro grego no primeiro século DC. Ele criou um dispositivo de vapor primitivo chamado aipo. No entanto, não foi até os séculos 17 e 18 que os inventores começaram a desenvolver motores a vapor práticos. Muitas dessas mentes brilhantes tiveram um papel nessa mudança revolucionária. Para nossa história hoje, vamos conhecer 4 pioneiros incríveis: Thomas Newcomen, James Watt, Richard Trevithick e George Stephenson. Era o início dos anos 1700, e o mundo estava passando por grandes mudanças na Inglaterra. As minas de carvão eram mais profundas do que nunca, mas também estavam sofrendo de inundações. Isso significava que os mineiros tinham que transportar água manualmente ou com bombas que não eram muito eficientes. É difícil de acreditar, mas esse problema exigiu uma nova solução. Entre no Thomas Newcomen, um engenheiro inglês que construiu o primeiro motor a vapor prático em 1712. Seu projeto usou pistões e um cilindro para criar propulsão, usando vapor para acionar uma bomba que removeu água das minas inundadas. Embora possa ter sido lento e ineficiente pelos padrões modernos, é um ótimo exemplo de inovação em ação. O motor naturalmente aspirado era um verdadeiro mudança de jogo. Isso deixou as minas se aprofundarem para trazer o carvão para o alcance da crescente era industrial. O mecanismo de Newman foi uma escolha sólida, mas não foi perfeita. Conseguiu carvão e não usou sua energia com muita eficiência. Então, na década de 1760, James Watt, um engenheiro escocês, teve uma percepção importante. Em 1765, ele teve uma ótima ideia: um condensador separado que permitia que o vapor fosse resfriado em uma câmara diferente. Isso tornou o motor muito mais eficiente. Essa pequena mudança foi uma verdadeira mudança de jogo. Reduziu o consumo de combustível em mais da metade e transformou o motor a vapor de uma ferramenta de mineração em uma máquina capaz de alimentar toda a indústria. E isso não é tudo. Na década de 1780, ele se espalhou ainda mais. Ele acrescentou um movimento rotacional, que era um verdadeiro divisor de jogos. Permitiu que o motor alimentar moinhos, fábricas e máquinas têxteis. Suas inovações alimentaram a Revolução Industrial, que transformou o vapor na força vital do mundo moderno. Enquanto o motor a vapor estava mudando de fábricas, um homem viu o potencial de algo ainda maior. Richard Trevithick, um engenheiro da Cornualha, acreditava que o poder do vapor poderia fazer mais do que impulsionar máquinas estacionárias, poderia mover veículos. Em 1804, Trevithick construiu a primeira locomotiva a vapor em grande escala, conhecida como locomotiva Penny-Darren. Foi uma melhoria em relação aos motores a vapor anteriores, porque o Trevithick usou vapor de alta pressão.
Ele fundou o transporte ferroviário, mas, infelizmente, seus projetos estavam à frente de seu tempo, e as restrições técnicas impediram o sucesso generalizado durante sua carreira. O trabalho de Tavy era como uma base para futuros pioneiros da ferrovia, dando-lhes a chance de dar vida à sua visão. No início de 1800, era maravilhoso ver o vapor mais do que apenas fábricas. As pessoas maravilhosas que trabalharam como engenheiros começaram a refinar ideias tradicionais, e somos muito gratos a elas porque esse trabalho levou à era de ouro das viagens ferroviárias. Um dos maiores pioneiros desta nova fronteira foi George Stephenson, um engenheiro inglês. Ele projetou a primeira locomotiva a vapor comercial bem-sucedida, que foi uma grande conquista. Em 1825, ele construiu a Railway de Stockton e Darlington, a primeira ferrovia a vapor do mundo para transportar passageiros e mercadorias. Sua conquista mais impressionante ocorreu em 1829, quando ele construiu o famoso foguete, a locomotiva mais rápida e avançada de seu tempo. The Age of Railroads, de Stephenson, era um verdadeiro divisor de jogos. Isso nos deu trens que transformavam sociedades, conectavam cidades e permitiam que as mercadorias fossem transportadas mais rapidamente do que nunca. O que costumava levar semanas em um carro puxado a cavalo agora poderia ser feito em dias, o que foi incrível. Isso alimentou o comércio, a migração e o crescimento econômico. O motor a vapor fez mais do que mover trens e bombear água, ele alimentou navios e cidades inteiras. Ele substituiu o trabalho de humanos e animais, tornando o mundo um lugar melhor. Tornou a produção em massa possível e permitiu que a indústria florescesse, produzindo de tudo, de aço a têxteis em uma escala nunca vista antes. É difícil de acreditar, mas mudou tudo. Guerra, agricultura e até vida cotidiana. No final do século XIX, as viagens se tornaram mais rápidas e confiáveis. Não é incrível como os navios a vapor cruzaram os oceanos, os jornais foram distribuídos por prensas de impressão e os motores a vapor moldaram o mundo moderno? E então os motores de eletricidade e combustão interna apareceram, e eles realmente mudaram tudo. A energia do vapor foi o primeiro passo na industrialização. Até hoje, você ainda pode ver os resultados de sua influência. Então, essa é a história de como tudo começou, desde os simples comércios nas minas de carvão até as poderosas locomotivas que atravessam a paisagem, a história de um rato e um bule levou a um mundo em movimento. O motor a vapor nos mostrou que a inovação é algo que todos nós e estamos sempre procurando novas maneiras de progredir. Agora, enquanto os trens de alta velocidade cruzam continentes e naves espaciais exploram as estrelas, lembramos que tudo começou com vapor. Tudo começou com a simples ideia de que a energia, uma vez aproveitada, pode levar o mundo adiante. E assim o caminho da invenção continua, uma revolução de cada vez. O nascimento do motor de combustão interna em uma oficina tranquila foi uma ocasião importante. O cheiro de óleo e metal encheu o ar quando um homem dobrou sobre um dispositivo estranho que regulava engrenagens e tubos. Seus dedos estavam enegrecidos com fuligem, mas ele estava esperançoso. Ele tinha uma visão de uma máquina que podia gerar sua própria energia, independente de vapor e trilhos. Se ele pudesse fazer funcionar, isso mudaria o mundo para sempre. O caminho para o motor de combustão interna tem sido longo e cheio de muitos desenvolvimentos. Você já se perguntou como começamos a usar combustível para gerar energia? Bem, essa ideia realmente remonta ao século XVII. Mas não foi até o século XIX que finalmente colocamos as mãos nos primeiros motores práticos de combustão interna. Muitos inventores contribuíram para essa revolução incrível, mas nossa história é sobre 4 dos principais pioneiros: Etienne Lenoir, Nicolas Otto, Carl Benz e Rudolf Diesel. Os primeiros passos em direção ao motor foram tomados em 1860, quando Etienne Lenoir, um engenheiro belga-francês, construiu o primeiro motor de combustão interna de sucesso comercial. O motor Lenoir era bem diferente dos motores a vapor daquela época. Em vez de carvão, ele corria com gás de carvão e foi alimentado por uma faísca elétrica. Embora tenha sido um pouco áspero nas bordas e não fosse o mais eficiente, mostrou que os motores podiam prosperar sem vapor. Lenoir estava tão empolgado com isso que até anexou seu motor Troika, que foi um dos primeiros veículos motorizados do mundo. Pode ter sido um pouco lento e não mais prático, mas preparou o terreno para algo ainda maior. O design de Lenoir tinha muito potencial, mas não foi o mais eficiente e usou combustível muito rapidamente. Então, em 1876, esse cara chamado Nicolas Otto da Alemanha apareceu e inventou o motor de combustão interna de 4 tempos, também chamado de motor de ciclo automático. O design de Otto era como um divisor de águas.
Ele usou 4 etapas separadas de ingestão, compressão e energia de escape para queimar o combustível com eficiência e gerar energia. Seu motor era muito mais eficiente do que os outros motores por aí. O motor a vapor era a maneira mais comum de máquinas de força por um longo tempo. Mas então, fábricas e workshops começaram a usar mecanismos de combustão interna para alimentar suas máquinas. Esta foi uma grande mudança. Os engenheiros tinham ideias ainda maiores. Eles colocam motores dentro de veículos. O motor Otto foi o primeiro do gênero, mas não foi até Carl Benz, um inventor alemão, construir o primeiro carro prático com motor de combustão interna em 1885 que as coisas realmente mudaram. O motorvagem de Benz tinha um motor a gasolina de um único cilindro e poderia atingir uma velocidade incrível de 16 km por hora, 10 milhas por hora. Na época, isso parecia uma curiosidade. Mas então, em 1888, a esposa de Benz, levou o carro em uma jornada de 106 quilômetros. E você sabe o que? Ela provou que era confiável. Os carros criados por Benz marcaram o amanhecer da era automotiva. Isso foi logo após Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach desenvolveram o primeiro motor a gasolina de alta velocidade. Isso levou ao nascimento da Mercedes-Benz e à moderna indústria automobilística. As pessoas simplesmente não conseguiam o suficiente de carros. Os engenheiros convencionais estavam à procura de fontes de combustível mais eficientes. Uma dessas mentes brilhantes foi Rudolf Diesel, um inventor alemão que, em 1897, criou o motor a diesel. Ao contrário do motor do carro movido a gasolina, o design do diesel usava ignição de compressão, o que significa que o combustível é inflamado do calor do ar comprimido, em vez da faísca que os motores a diesel fizeram. Eles eram muito mais eficientes em termos de combustível, especialmente para aplicações pesadas, como caminhões, navios e trens. Hoje, o motor a diesel continua sendo uma parte vital do mercado global. O mecanismo de combustão interna tem sido um verdadeiro divisor de jogos. É alimentado de tudo, desde navios de carga a geradores elétricos, e é completamente transformado todos os aspectos de nossas vidas. Temos carros, aviões, caminhões, ônibus e máquinas agrícolas, tudo graças a esta invenção incrível. Tornou as viagens pessoais mais rápido e mais acessíveis, e até trabalho manual reduzido na agricultura, aumentando a produção de alimentos. Uction. No século XX, os carros movidos a gasolina estavam por toda a estrada e as cidades cresceram para acomodar o crescente número de veículos. É incrível o quanto essa invenção poderosa contribuiu para nossas vidas. Quando entramos no século XXI, é emocionante ver veículos elétricos e fontes de energia renovável, como as fornecidas pela OMS que desafia o status quo dos motores de combustão interna. O legado de Lenoir Auto Benz e Diesel ainda está forte. Suas inovações nos aproximaram, mais rápidas e mais conectadas do que nunca. É incrível pensar que o incêndio que uma vez assumiu um workshop simples levou a gerações de progresso. O motor de combustão interna tem sido a força motriz por trás de tudo, desde o primeiro motor de respingos até carros esportivos que rugem e aviões a jato movido a combustível. A civilização moderna pode ter percorrido um longo caminho, mas em algum lugar, talvez em uma garagem aconchegante, um jovem sonhador ainda está mexendo no motor, imaginando como será a próxima grande revolução de transporte. E assim, o caminho da inovação estende uma faísca de cada vez. O nascimento do telefone em uma oficina mal iluminada é um belo exemplo disso. Os fios que serpenteiam no chão são um símbolo do progresso que fizemos. Dispositivos estranhos conectados. Um homem sentou-se curvado sobre a mesa, os dedos ajustando um pequeno diafragma enquanto falava suavemente no telefone na outra extremidade da linha. Seu assistente ouviu atentamente. E então, pela primeira vez na história, houve um som, uma voz foi transmitida sobre o fio. Senhor. Hey, Watson. Venha aqui para um segundo. Quero ver você. Você sabe, a invenção do telefone não era apenas a ideia de uma pessoa. Levou décadas de trabalho duro e dedicação de muitas mentes brilhantes. Eles lançaram as bases para o primeiro telefone prático, desde os primeiros experimentos na transmissão de som até as primeiras palavras faladas sobre o fio. Esta é a história de uma invenção que mudou a maneira como nos comunicamos para sempre. Antes do telefone, cientistas e inventores procuravam maneiras de enviar mensagens a longas distâncias rapidamente. O telégrafo elétrico foi desenvolvido no início do século XIX. Isso lhes permitiu enviar mensagens na forma de sinais elétricos. Mas esses sinais exigiam operadores treinados e eles só podiam enviar texto codificado como o código Morse.
Você sabe, uma das primeiras descobertas no campo da transmissão de voz foi feita por Charles Bourel, um cientista francês. Em 1854, ele sugeriu que as ondas sonoras pudessem ser convertidas em sinais elétricas e transmitidos por fios. Na mesma época, Johann Philipp Reis, um cientista alemão, construiu um dispositivo experimental que poderia transmitir sons musicais simples e até algumas palavras faladas. Mas, você sabe como é, ninguém foi capaz de criar um dispositivo que poderia transmitir claramente a fala humana em tempo real até Bell Alexander Graham Bell, um inventor nascido na Escócia que tinha uma profunda paixão pelo som e pela comunicação, inspirada por seu trabalho em ensinar a surda, enquanto experimentava maneiras de melhorar o telégrafo. Tornou-se interessado na ideia de transmitir a voz humana sobre a internet. O fio. Com a ajuda de seu assistente, Thomas Bell desenvolveu um dispositivo que usava um diafragma, um eletroímã e correntes elétricas para simular ondas sonoras. Em 10 de março de 1876, a história foi feita quando Bell começou a falar sobre sua invenção. Watson, ouvindo de outra sala, ouviu sua voz mais alta, mais velha e mais clara. A invenção de Bell foi um sucesso instantâneo. Em 1877, nasceu a primeira companhia telefônica da Bell. Em pouco tempo, os telefones estavam surgindo em empresas, prédios do governo e até casas de famílias ricas. Essa invenção incrível transformou completamente a forma como nos comunicamos. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco interessantes. É importante observar que Elisha Gray, inventora americana, também estava trabalhando em um dispositivo de transmissão de voz. Em 1876, Gray e Bell apresentaram patentes por seus projetos de telefone no mesmo dia em que a aplicação de Bell foi considerada. Isso levou a uma competição amigável, mas que foi um pouco aquecida a princípio. Foi uma batalha sobre quem inventou o telefone primeiro. Os tribunais decidiram a favor de Bell, e ele estava nos livros de história. Mas Gray e os outros inventores tiveram um papel realmente importante na melhoria da tecnologia telefônica. Antigamente, os telefones eram poucos e distantes e eram bastante caros. Isso tornou realmente importante poder falar cara a cara. O pessoal que dirigia o FO. As redes NE tiveram que ser super cuidadosas quando conectaram as chamadas. Eles conectariam fios para fazê-lo funcionar. Mas, à medida que mais e mais pessoas queriam usar os telefones, as redes cresciam. E na década de 1880, eles tiveram suas primeiras trocas telefônicas. No início do século XX, empresas como a AT&T, que foram originalmente fundadas por Bell, começaram a construir uma rede telefônica em todo o país. Eles usaram cabos de longa distância para conectar cidades. Em 1915, a primeira ligação telefônica transcontinental foi feita entre Bell em Nova York e seu antigo assistente de Watson em São Francisco. Não é incrível como a invenção do telefone abriu caminho para inovações de comunicação ainda maiores no século XX? As ondas de rádio tornaram possível a telefonia sem fio, e isso levou à invenção dos telefones celulares na década de 1970. Os primeiros passos em direção à nossa moderna comunicação móvel foram tomados em 1947. Foi então que os pesquisadores do Bell Labs tiveram a brilhante ideia de criar redes celulares. Essas redes eram zonas pequenas e interconectadas que podiam transferir perfeitamente as chamadas à medida que o usuário se movia entre elas. Infelizmente, a tecnologia naquela época era primitiva demais para implementar totalmente a ideia. Em 3 de abril de 1973, Martin Cooper, um engenheiro, fez uma chamada de telefone celular prática da O'Malley, que estava na rua de Nova York. Ele deu uma ligação ao Bell Labs do Motorola Dino Atam 8000X. Era um dispositivo um pouco desajeitado, pesando quase 2,5 libras. Com um tempo de conversa de apenas 30 minutos, pode ter parecido um pouco curto. Mas essa foi uma ocasião importante. Foi o nascimento do telefone celular. Graças a melhorias na duração da bateria, cobertura de sinal e tecnologias digitais, os telefones celulares estavam se tornando mais compactos e amplamente disponíveis. Isso lhes permitiu ser usado por mais e mais pessoas ao longo dos anos 80 e 1990. O desenvolvimento de redes 2G na década de 1990 foi um verdadeiro divisor de jogos. Ele abriu o caminho para a introdução de mensagens de texto, tornando a comunicação móvel mais acessível do que nunca. Então, no início dos anos 2000, surgiram redes 3G, levando a comunicação a novas alturas. Eles permitiram que os telefones se conectassem à internet, enviassem e-mails e até transmitem vídeos. Esta época nos deu os primeiros smartphones, como o BlackBerry e o Nokia Communicator.
Esses dispositivos incríveis combinaram a conveniência de telefonemas com o mundo dos aplicativos digitais e a navegação na web. No entanto, a verdadeira revolução do smartphone começou em 2007, quando a Apple introduziu o iPhone com uma interface habilitada para toque. Essa interface foi tão avançada e nova que mudou completamente o jogo. O iPhone realmente mudou o jogo quando se trata de tecnologia móvel. Com seus recursos de computação superpoderosos e um vasto ecossistema de aplicativos, é como um pequeno computador no seu bolso. Não é mais apenas um telefone, é também seu melhor amigo para entretenimento, ajudando você a se conectar e a encontrar as melhores rotas quando estiver em movimento. Nos anos 2010, as incríveis redes 4G tornaram possível desfrutar da internet de alta velocidade em nossos dispositivos móveis favoritos. Esses dispositivos facilitam a realização de vídeos suaves, jogam jogos online e permanecem conectados nas redes sociais. A tecnologia 5G é realmente incrível. Está ultrapassando os limites do que é possível, oferecendo coisas como transferência de dados quase instantes e cidades inteligentes. É incrível pensar que o que começou como um experimento em um pequeno workshop se tornou uma das invenções mais importantes da história da humanidade, desde as primeiras palavras de Bell até Watson até as comunicações globais. O telefone fez muito bem no mundo. Ele aproximou as pessoas, permitiu que as empresas crescessem e mudaram a maneira como as ideias e a música são trocadas. E em algum lugar, talvez em um laboratório tranquilo ou em uma movimentada startup de tecnologia, um aspirante inventor sonha com a próxima grande inovação na comunicação. O desejo de se conectar é tão forte que pode ser usado como uma maneira de conectar pessoas. É da nossa natureza se conectar, ser ouvido e alcançar distâncias. E assim, o pedido de inovação continua, uma ligação de cada vez. Imagine uma história de rádio em um laboratório mal iluminado. Um homem está sentado lá, cercado por fios emaranhados, bobinas misteriosas e o leve zumbido da eletricidade. Um dispositivo está enviando um sinal para o desconhecido do outro lado da sala. Outra máquina ganhou vida, respondendo com uma série de bips. Ele fez isso. Ele enviou uma mensagem sem fio sobre o ar. O que ele ainda não percebeu foi que essa experiência simples. O NT um dia conectaria o mundo, trazendo vozes a todos. Música e histórias têm sido uma fonte de conforto e alegria para pessoas de todo o mundo, especialmente em tempos de necessidade. A história do rádio é uma prova do compromisso inabalável do espírito humano com a exploração e a comunicação. Mesmo antes da primeira voz ser ouvida nas ondas de rádio, havia cientistas que acreditavam na existência de ondas invisíveis que poderiam carregar som. Essa ideia foi proposta pela primeira vez no século XIX, e é fascinante pensar em quão longe chegamos desde então. A ideia de que ondas eletromagnéticas poderiam viajar pelo espaço foi sugerido pela primeira vez pelo físico escocês James Clerk Maxwell. Ele não podia provar isso, no entanto. Mas algumas décadas depois, o cientista alemão Heinrich Hertz conseguiu gerar e detectar essas ondas. Ele não sabia que estava preparando o cenário para uma das maiores invenções da história. O verdadeiro avanço ocorreu em 1895, quando o inventor italiano Gelmo Marconi instalou o dispositivo em seu jardim. Ele estava determinado a enviar sinais mais do que nunca. A cada experimento, suas mensagens chegaram um pouco mais. Em 1901, ele conseguiu o impossível. Foi ele quem enviou o primeiro sinal de rádio através do Oceano Atlântico. As ondas invisíveis que ele usou cobriam a distância e mudaram a comunicação para sempre, o que é realmente incrível. Pouco depois de um engenheiro canadense chamado Reginald Fessenden, em uma noite fria de dezembro em 1906, os marinheiros no mar ouviram algo que nunca ouviram antes. Em vez dos bips de código Morse habituais, eles ouviram outra coisa completamente. A voz que você ouviu veio de seus rádios. Era Fessenden broadcasting live, tocando violino e lendo uma passagem da Bíblia. Foi o primeiro programa de rádio, A Moment of Wonder, que marcou o início de uma nova era. O rádio se tornou uma força poderosa em 1920, quando a estação KDK de Pittsburgh transmitiu a primeira transmissão pública, anunciando os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, famílias de todo o mundo se reuniam em torno de seus rádios. Eles ouviriam as notícias, música e dramas que os ajudaram a imaginar todas as coisas que apenas as vozes poderiam criar. O rádio se tornou uma arma de informação da vida real. Ele fez notícias de última hora, discursos inspirados e mensagens codificadas que poderiam mudar o curso de uma batalha.
Comediantes e músicos encheram as ondas de rádio com suas performances. Desde histórias emocionantes de detetives a sinfonias se apresentaram ao vivo em salas de concertos. O rádio se tornou o coração do entretenimento, trazendo mundos distantes para nossas casas e nos fazendo rir, chorar e sonhar. Enquanto as vozes enchiam o ar, a tecnologia continuou a evoluir para a década de 1930. Um futuro engenheiro chamado Edwin Armstrong desenvolveu um rádio FM, que forneceu som cristalino, livre da interferência que há muito atormentava as primeiras transmissões. Isso aconteceu logo depois que o mundo testemunhou o aparecimento de uma nova estação de rádio. A chegada da era digital deixou muitos de nós se perguntando: o rádio desapareceria, substituído pela televisão e pela internet? Mas, em vez disso, o rádio se transformou. Agora, o rádio por satélite está transmitindo vozes em todo o mundo. E com podcasts, qualquer pessoa com microfone pode ouvir suas próprias músicas e notícias. Ei, por que não se tornar um contador de histórias também? Com os serviços de streaming de música, você tem inúmeras opções na ponta dos dedos. O rádio evoluiu muito, mas seu coração permanece o mesmo, uma voz alcançando através de ondas invisíveis, conectando pessoas no tempo e no espaço. E o som do rádio continua a viajar, transportado pelas mesmas forças invisíveis que os marrons aproveitaram, seja em um estúdio tranquilo ou em uma movimentada rua da cidade. Vamos contar uma história tão antiga quanto o próprio rádio, e faremos uma transmissão de cada vez. A história do som nunca desaparece, e a história da televisão está em uma pequena oficina desgastada. Um jovem inventor ajustou uma engenhoca estranha e brilhante. Ele pressionou o mostrador, prendeu a respiração e, de repente, na tela pequena, uma imagem fraca e rosa e tremeluzente apareceu. O movimento estava embaçado, fantasmagórico, mas inconfundível. O mundo acabará de testemunhar o nascimento de algo extraordinário: televisão. A história da televisão é uma história de curiosidade, inovação e um desejo irresistível de dar vida a imagens em movimento, de imagens embaçadas. Antes das telas de alta definição da televisão de hoje mudar de remédio, muito antes da televisão ser uma realidade, os inventores já estavam sonhando com maneiras de reimagens entre distâncias. Em 1884, o inventor alemão Paul Nipkow criou o primeiro sistema de varredura mecânica, chamado de disco Nipkow. Essa invenção incrível pode dividir uma imagem em pequenos pontos de luz e coletá-los em outros lugares. Avançando para o início dos anos 1900, e os cientistas estavam trabalhando duro, pesquisando maneiras de enviar imagens usando ondas de rádio. Embora a tecnologia não estivesse pronta, não demorou muito para que o primeiro avanço real viesse da mente do inventor de 21 anos, Philo Farnsworth. Ele passou seus anos de adolescência desenhando ideias para a transmissão de imagens eletrônicas em uma fazenda no estado de Idaho. Em 1927, ele fez história transmitindo com sucesso a primeira imagem de televisão eletrônica usando nada mais que uma linha de movimento simples. A Escócia adotou uma abordagem diferente, usando discos rotativos mecânicos. Em 1928, eles alcançaram um marco importante quando transmitiram a primeira imagem em movimento de um rosto humano. A televisão mecânica foi uma conquista incrível, mas foi a televisão eletrônica, proposta pela primeira vez por Farnsworth, que definiu o futuro ao longo das décadas de 1930 e 1940. Os primeiros programas de TV regulares do mundo foram transmitidos em 1939 na Feira Mundial de Nova York, onde a RCA apresentou as primeiras televisões comerciais, impressionando os visitantes. A Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, diminuiu o progresso, mas após a guerra, as vendas da TV subiram. Na década de 1950, a televisão havia se tornado o coração do lar. As famílias se reuniram em torno de telas em preto e branco para assistir às notícias, comédias e shows de variedades. Você se lembra quando as primeiras transmissões de cores apareceram em 1953? Foi isso que tornou a televisão tão mágica. À medida que a tecnologia evoluiu, a televisão mudou o mundo. As transmissões ao vivo da década de 1960 trouxeram momentos históricos para nossas casas, incluindo o pouso da Lua de Apollo 11. Então, de 1969 a 1970 a 1980, a televisão em cores se tornou o padrão. As redes globais conectadas ao mundo, e a TV a cabo e a internet estavam ao virar da esquina. Os anos 90 viram um incrível crescimento da televisão por satélite, que nos deu centenas de canais e as maravilhosas TVs de tela plana HD dos anos 2000. Então, nos anos 2010, os serviços de streaming apareceram e mudaram completamente a maneira como desfrutamos de entretenimento.
Agora, a TV foi além de serviços baseados em tela como Netflix e YouTube. O YouTube é uma plataforma incrível que nos permite assistir a qualquer coisa, a qualquer momento, desde que nossa TV inteligente esteja conectada à internet. Do brilho aconchegante das sombras tremeluzentes à impressionante clareza de telas de alta definição, a televisão capturou nossos corações ao redor do mundo. Isso nos traz alegria, riso e desgosto, e é uma ponte que nos conecta de maneiras que nunca pensamos ser possível. E tudo isso acontece em algum lugar do estúdio ou em um lugar diferente, graças à magia da tecnologia. O laboratório técnico está trabalhando na próxima grande inovação na televisão, porque o poder de mover imagens é eterno. À medida que continuamos avançando, um passo de cada vez, também estamos moldando a história da televisão, fotografia e tudo mais. O homem estava em seu estúdio escuro, olhando para uma placa de vidro coberta de produtos químicos. Ele passou horas preparando-o, ajustando cuidadosamente a iluminação e posicionando o assunto. Ele prendeu a respiração, expondo o prato à luz, esperando que desta vez a imagem se manteria. A história da fotografia e das câmeras é uma história de curiosidade, paciência e um desejo interminável de preservar momentos. Desde os primeiros dias das experiências de câmara escura ao mundo moderno de câmeras digitais de alta resolução, a fotografia tem sido uma jornada incrível. Isso mudou a maneira como vemos. Lembre-se e compartilhe o mundo. Ele abriu portas para novas ideias sobre o futuro e nos deu a chance de capturar momentos que durarão muito além de nossas vidas. Há muito tempo, no século V AC, filósofos chineses sábios descreveram uma câmera pinhole. Este foi um dispositivo simples que projetou uma imagem invertida em uma tela. O cientista árabe do século X, Alhazen Ibn Alhazen, aperfeiçoou a câmera obscurante, provando que a luz se propaga em linhas retas. Embora a câmera obscura pudesse projetar imagens, ela não poderia armazená-las. O verdadeiro avanço ocorreu no início do século XIX, quando os inventores encontraram maneiras de consertar permanentemente imagens nas superfícies. O incrível Noam Nipa, um inventor francês, criou a primeira foto permanente de sucesso usando um processo chamado heliografia. Sua imagem, tirada de sua janela, exigiu 8 horas de exposição à captura. Em 1839, Lou Diri melhorou neste PR. Osses trabalhando com mapas para criar o tipo de era. Esse método reduziu o tempo de exposição a minutos e produziu imagens nítidas e detalhadas em placas de metal 1839. Henry Fox Talbot era um verdadeiro pioneiro. Ele criou uma nova maneira de usar papel na fotografia. É chamado de cotipo. Este foi um grande passo à frente, combinando arte e ciência de uma maneira que fez da fotografia mais do que apenas um hobby. Tornou-se uma forma de arte mundial à medida que o século XIX continuava. Ei, vamos falar sobre como a fotografia se tornou mais fácil e mais acessível ao longo do tempo. Em 1851, o brilhante Frederick Scott Archer criou o processo de colódio, o que tornou a fotografia mais acessível e conveniente. Então, em 1888, George Eastman transformou totalmente a indústria inventando a primeira câmera da Kodak com o slogan útil: "Você aperta o botão, fazemos o resto". E não vamos esquecer o lançamento de 1900 da Brownie Camera da Kodak. Esta pequena joia era super acessível e portátil, e tornou-se a favorita entre todos nas décadas de 1920 e 1930. Essas câmeras ficaram tão pequenas e fáceis de usar. Eles tornaram possível tirar todos os tipos de fotos, do fotojornalismo a retratos e fotos do cotidiano. No começo, eles eram apenas em preto e branco, mas os cientistas trabalharam muito para dar vida à cor. Em 1907, o Lumiere Brothers introduziu o Autochrome, o primeiro processo de fotografia colorida que muitas pessoas usaram. Então, em 1935, o filme Kodak Chrome foi introduzido, e foi assim que tiramos fotos coloridas. Das décadas de 1960 a 1970, o filme colorido se tornou padrão, substituindo o formato preto e branco como formato preferido para fotografia em casa e profissional. A maior mudança na fotografia veio com a chegada de câmeras digitais. Em 1969, a NASA fez história desenvolvendo os primeiros sensores de imagem digital para missões espaciais. Então, em 1975, o engenheiro da Kodak, Steve Sasson, construiu o primeiro sistema de câmeras digitais, marcando um marco significativo no mundo da fotografia. A câmera, embora não seja a principal, era um pouco volumosa e não a mais prática. Isso foi quando as câmeras digitais se tornaram as mais populares do mundo. Eles eram acessíveis, o que levou ao declínio da fotografia de cinema.
Então, em 2007, o iPhone apareceu e revolucionou totalmente a fotografia, colocando uma câmera digital de alta qualidade no bolso de todos. E agora, a fotografia ainda está evoluindo. As câmeras de smartphone estão competindo com câmeras profissionais em termos de qualidade. Estou tão animado para falar sobre esta incrível tecnologia que torna a fotografia cada vez melhor, imediatamente. É chamado de inteligência artificial, e é como uma varinha mágica que pode fazer com que suas fotos pareçam a melhor. A realidade aumentada e virtual está mudando a maneira como capturamos e percebemos imagens, o que é realmente emocionante. A fotografia espacial nos permite ver as galáxias anos-luz longe de projeções de luz antigas. Da fotografia tem sido uma parte maravilhosa de nossas vidas, não tem? É incrível como isso nos ajudou a capturar memórias e contar histórias e abrir o mundo para nós. É incrível como é transformado nesse processo instantâneo, mas a magia de tudo ainda está lá. Em algum lugar, em um quarto escuro ou atrás da lente da câmera, um fotógrafo captura um momento que será lembrado para sempre. O desejo de economizar tempo é aquele que nunca desaparece. Portanto, a história da fotografia continua, um obturador clique de cada vez. Em uma vila tranquila, um jovem curandeiro assistiu tristemente outra família adoecendo. A doença ocorreu sem aviso prévio, deixando para trás cicatrizes, febre e tristeza. Mas o curandeiro ouviu sussurros sobre um método estranho que poderia proteger as pessoas antes que a doença o segurasse. Foi uma ideia tão ousada que mudou o curso da história e salvou milhões de vidas. A história da vacinação é uma história tão inspiradora de coragem, ciência e perseverança. Das práticas antigas a avanços modernos, o caminho para a prevenção de doenças foi uma das maiores conquistas da humanidade. O caminho era longo, cheio de ceticismo e provações, mas perseveramos juntos. Devemos um grande agradecimento aos visionários que bravamente enfrentaram o desafio de nos proteger das ameaças mais perigosas da natureza. Graças aos seus esforços, as vacinas se tornaram nosso escudo, mantendo bilhões de nós seguros. Mesmo antes da medicina moderna aparecer, as pessoas procuravam maneiras de se defender contra a varíola, uma das doenças mais mortais da história. Podemos rastrear essa missão até 1000 a.C. Os médicos chineses descobriram algo realmente interessante. Expor pessoas saudáveis a crostas ou pus da varíola pode reduzir o risco de desenvolver uma varíola. Esse processo, conhecido como variolação, se espalhou para a Índia, o Oriente Médio e a África na década de 1700. A variolação foi amplamente praticada, embora fosse arriscado. Em 1721, Lady Mary Wortley Montagu, uma aristocrata inglesa que testemunhou a variolação no Império Otomano, trouxe a prática para a Grã-Bretanha. Embora a controversa variolação tenha reduzido a gravidade da varíola, colocando as bases para algo ainda maior, o ponto de virada ocorreu em 1796, quando Edward Jenner, um médico inglês, fez uma descoberta inovadora. Ele percebeu que as leite infectadas com a feijão, uma forma leve da doença, nunca tinham uma varíola leve. Jenna, uma alma curiosa, pegou um pouco de pus de uma serra de controle de cowboys e, com cuidados amorosos, injetou-a no braço de uma menina de 8 anos. Algumas semanas depois, o tipo James Phipps Jenner expôs o garoto a um pequeno cocô. O bebê estava completamente saudável. Jenna provou que a exposição a uma forma enfraquecida da doença poderia proteger contra doenças mortais. Ela chamou o processo de vacinação, derivado da palavra latina vacca, que significa vaca. Embora inicialmente se reunissem com ceticismo, as descobertas de Jenna se espalharam pela Europa e além. Em 1801, a vacinação já estava sendo praticada por muitas pessoas, e em 1853, a Grã-Bretanha havia tornado obrigatório para os bebês. Isso marcou o início de um esforço em larga escala do século XIX para imunizar os outros. Esse esforço foi baseado no trabalho de Jenna. Louis Pasteur, um microbiologista francês, deu o salto mais incrível. Na década de 1880, ele desenvolveu vacinas para raiva e antraz, salvando inúmeras vidas. O Pasteur introduziu a ideia realmente interessante de que os patógenos podem ficar enfraquecidos ou mortos, o que permite que o sistema imunológico funcione como um todo. Isso significa que o sistema pode desenvolver resistência sem doenças graves.
Obrigado, seu trabalho confirmou que as doenças são causadas por micro-organismos. Isso levou à teoria microbiana da origem das doenças, que mudou para sempre a medicina. Abriu o caminho para vacinas contra cólera, difteria e praga. No século XX, experimentamos uma revolução na imunização. As vacinas foram desenvolvidas para algumas das doenças mais mortais conhecidas pela humanidade. Agentes antifúngicos foram criados para a difteria. As vacinas contra o tétano e a coqueluche foram introduzidas da década de 1930 a 1940. As vacinas contra a febre amarela e a influenza foram introduzidas em 1955. A vacina contra a poliomielite de Jonas Salk é como um salva-vidas, mantendo os efeitos horríveis do vírus afastados. Na década de 1960, tínhamos o sarampo, cachumba-aí, vacina da rubéola, MMR, que era como um anjo da guarda, protegendo milhões de crianças dessas infecções irritantes. E em 1977, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada, marcando um marco importante como a primeira doença a ser vencida pela vacinação. No final do século XX, alcançamos um mundo onde as doenças infantis eram uma ocorrência rara, graças a essas vacinas que salvam vidas. O século XXI tem sido um momento de novos desafios e novos avanços. Foi maravilhoso ver os cientistas desenvolverem vacinas contra o papilomavírus humano, HPV, meningite e doença pneumocócica. Surtos que precisam de nossa ajuda imediatamente. 2009. A pandemia de gripe suína H1N1 nos mostrou o quanto é importante desenvolver novas vacinas o mais rápido possível. 2014. Conseguimos testar e usar uma vacina contra o ebola para interromper surtos mortais na África. 2020. A pandemia Covid-19 tornou possível o desenvolvimento de vacinas a uma velocidade sem precedentes. Graças às novas tecnologias, aprendemos que as vacinas contra o mRNA podem transformar a imunização. É realmente incrível o que estamos alcançando com novas vacinas. Estamos usando-os para tratar doenças que antes eram incuráveis. Os pesquisadores estão trabalhando em vacinas universais da gripe que fornecerão proteção duradoura contra todas as cepas. Após décadas de pesquisa usando o mRNA e estratégias de aumento de imune, estamos progredindo com vacinas contra o câncer direcionadas a cânceres específicos por meio de imunoterapia personalizada, vacinas contra a malária e outros medicamentos anticâncer. Estamos todos torcendo que o futuro da vacinação seja um verdadeiro divisor de jogos. Ao focar na prevenção de não apenas uma doença, mas também a tuberculose, podemos fazer uma diferença real na vida das pessoas nos países em desenvolvimento. Estamos fazendo grandes progressos na luta contra doenças, graças a incríveis avanços na ciência. Da varíola em uma antiga vila chinesa a laboratórios modernos de ponta, estamos ultrapassando os limites da medicina. As vacinas são uma das maiores conquistas da humanidade. Eles salvaram centenas de milhões de vidas, impediram um sofrimento incalculável e permitiram que gerações prosperarem sem medo de epidemias mortais. Laboratório técnico. O cientista está trabalhando duro para encontrar a próxima grande vacina, porque as doenças estão sempre por perto e a ciência está sempre pronta para ajudar. Uma vacina foi descoberta ao mesmo tempo que a penicilina em um laboratório tranquilo. O cientista, que acabará de voltar de férias, encontrou algo inesperado em uma de suas placas de Petri. As bactérias costumavam crescer nesse prato, mas agora um molde estranho assumiu o controle e está matando os germes ao seu redor. Ele se inclinou para mais perto, sem saber que isso mudaria o curso da medicina para sempre. A descoberta da penicilina foi uma verdadeira mudança de jogo. Sendo o primeiro antibiótico verdadeiro do mundo, foi um grande marco na luta contra infecções, salvando milhões de vidas e mudando completamente a medicina moderna. E a melhor parte? Este medicamento incrível não foi apenas o trabalho de uma pessoa. Foi uma jornada cheia de coração e humanidade. Por centenas de anos, as infecções estavam entre os desafios mais devastadores que a humanidade enfrentou. Mesmo um corte simples ou uma doença menor pode ser com risco de vida. Doenças como envenenamento por sangue, pneumonia, tuberculose e sífilis tiraram inúmeras vidas, e os médicos na época estavam perplexos sobre como detê-los. Em resposta, civilizações antigas se voltaram para remédios naturais. Os egípcios se voltaram para o mel e o pão mofado, enquanto a medicina chinesa se baseava em extratos de plantas. No final do século XIX, os cientistas estavam começando a entender a importância das bactérias. Eles perceberam que as bactérias eram a causa de muitas doenças. Isso foi graças ao trabalho de Louis Pasteur e Robert Koch.
Mas, embora os cientistas soubessem disso, não havia tratamentos que pudessem matar de maneira confiável bactérias nocivas no corpo humano. As coisas mudaram em 1928. Naquele ano, um bacteriologista escocês chamado Alexander Fleming fez uma descoberta casual no St. Mary's Hospital, em Londres. Fleming estava pesquisando as bactérias de Staphylococcus que causaram infecções. Ele deixou algumas placas de Petri em seu laboratório enquanto ele estava de férias. Quando ele voltou, ele viu algo um pouco estranho. Um molde verde azulado, que mais tarde aprendemos, era Penicillium notatum, havia se espalhado para uma das xícaras, e as bactérias ao redor dele desapareceram. Fleming fez uma descoberta notável. O molde liberou uma substância especial que poderia matar bactérias sem causar nenhum dano às células humanas. Ele ficou muito feliz e começou testando essa substância, nomeando-a de penicilina. Para sua surpresa, ele descobriu que a penicilina poderia destruir várias bactérias nocivas, incluindo aquelas que causam pneumonia, meningite e sífilis. Mas, você sabe, houve um pequeno problema. A penicilina é complicada de extrair e produzir em grandes quantidades. A descoberta de Fleming foi um verdadeiro divisor de jogos, mas levou quase uma década para purificar a penicilina. Não foi até a década de 1940, quando dois cientistas, Howard Florey e Ernest Boris Chain, aceitaram o desafio, que seu potencial foi totalmente explorado. Lowry, patologista e cadeia, bioquímica da Universidade de Oxford, isolada e purificada com sucesso. Eles o testaram em ratos e depois nas pessoas, e os resultados foram incríveis. Um homem que morreu de uma infecção bacteriana grave começou a se recuperar dentro de dias. Mas havia outro obstáculo a ser superado. A produção em massa para extrair penicilina do mofo era lenta e ineficiente. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia uma necessidade urgente de um poderoso antibiótico. Então, Flor e Chain viajaram para os Estados Unidos, onde as empresas farmacêuticas americanas estavam trabalhando por conta própria. Graças ao apoio financeiro do governo, eles descobriram uma maneira de fazer penicilina em grandes quantidades usando um processo de fermentação profundo nos tanques. Em 1944, a penicilina estava sendo produzida em grandes quantidades, o que foi uma notícia maravilhosa. Ele salvou milhares de vidas no campo de batalha e ficou conhecido como a droga milagrosa que inaugurava a era dos antibióticos. A penicilina revolucionou a medicina, o que foi um grande alívio. Doenças e infecções que antes significavam que certa morte poderia agora ser eliminada, o que foi um grande passo à frente. O sucesso da penicilina levou ao desenvolvimento de mais antibióticos, incluindo streptomicina, tetraciclina e arin quando necessário. Este foi um desenvolvimento muito positivo, pois significava que doenças como tuberculose, cólera e febre escarlatal também poderiam ser tratadas. Nas décadas de 1950 e 1960, fomos abençoados com um maravilhoso presente de antibióticos já amplamente disponíveis, que transformaram a saúde para melhor. É maravilhoso ouvir que a expectativa de vida aumentou muito. Também é ótimo saber que as cirurgias se tornaram mais seguras e as infecções fatais agora são muito menos comuns. A penicilina e outros antibióticos têm sido realmente ótimos para nós, mas agora estão enfrentando um novo desafio: resistência a antibióticos. É realmente triste, mas o uso excessivo de antibióticos levou a bactérias a desenvolver resistência, o que torna algumas infecções mais difíceis de tratar. Você sabe como o MRSA é um problema, assim como a resistência ao fagorius metilina e a tuberculose resistente a drogas. Essas são ameaças sérias à medicina moderna. Felizmente, hoje os cientistas estão procurando uma alternativa a novos antibióticos. Da placa de Petri esquecida revolução médica global, a penicilina é uma das maiores descobertas da história da humanidade. Ele salvou mais de 200 milhões de vidas e continua sendo a pedra angular da medicina moderna. Então, há esperança para o futuro. Estamos vendo grandes coisas na pesquisa de terapia com fagos, medicamentos desenvolvidos com inteligência artificial e engenharia genética. Em um laboratório cheio de microscópios e tubos de teste, um cientista está trabalhando duro para encontrar o próximo grande avanço. A batalha contra a doença nunca termina, e a busca pela cura continua uma descoberta de cada vez. A história dos semicondutores. Um jovem engenheiro estava sentado em sua mesa, olhando para um pequeno pedaço de material do tamanho de um cérebro humano. Mal era do tamanho de uma unha, mas tinha o potencial de revolucionar o mundo. Este pedaço de silício pode transformar máquinas enormes em maravilhas do tamanho de um bolso. Uau! Tamanho e unidade da humanidade como nunca antes.
A história dos semicondutores é uma história de inovação, curiosidade e invenção, que contribuíram para tornar o mundo um lugar melhor. Esses pequenos materiais têm trabalhado duro para melhorar nosso mundo desde que foram descobertos no século XIX. Eles são usados em tudo, desde smartphones e computadores até naves espaciais, e foram uma grande parte de tornar a era digital moderna possível. Tudo começou no século XIX, quando cientistas notaram que alguns materiais tinham propriedades especiais que os tornavam diferentes de condutores como metais e isoladores como vidro ou borracha. Às vezes, esses materiais podem deixar a eletricidade passar por eles e às vezes bloqueá-la, dependendo de coisas como a temperatura ou a quantidade de luz a que elas são expostas. Em 1833, Michael Faraday, um cientista inglês, descobriu que a resistência elétrica dos sulfetos de prata muda à medida que a temperatura aumenta ou para baixo. A temperatura é uma ótima maneira de saber se alguns materiais têm propriedades eletrônicas especiais. Em 1874, Ferdinand Braun, um físico alemão, descobriu que os cristais podiam conduzir eletricidade em uma direção, mas não a outra. Este foi o primeiro passo na criação do diodo. Em 1906, Lee de Forest criou um tubo de vácuo de tríodo que poderia fortalecer os sinais. Isso foi muito importante para os primeiros receptores de rádio e telefones. Mas os tubos de vácuo eram volumosos, frágeis e ineficientes. Tinha que haver uma maneira melhor. A verdadeira revolução começou na década de 1940. Pesquisadores da Bell Labs nos Estados Unidos tentaram substituir os tubos de vácuo por uma alternativa menor e mais eficiente. Em 1947, 3 cientistas brilhantes, John Bardeen, William Suley e Walter Bratton, fizeram história construindo o primeiro transistor de germânio semicondutor. Os tubos de vácuo foram a escolha preferida até então, mas os transistores tinham algumas vantagens incríveis. Eles eram menores, mais confiáveis, mais rápidos e mais eficientes em termos energéticos. Além disso, eles poderiam ser produzidos em massa, o que era um verdadeiro divisor de jogos. Na década de 1950, os transistores haviam assumido os tubos de vácuo em rádios e computadores iniciais, tornando-se o novo padrão para eletrônicos. O início da era dos semicondutores foi marcado pela descoberta de que o silício, encontrado em abundância na areia, era um semicondutor ainda melhor que o germânio. Os transistores de germânio eram eficientes, mas o silício era ainda mais estável, podia suportar temperaturas mais altas e era mais fácil de refinar. Esse desenvolvimento emocionante foi possível pelas mentes brilhantes de Jack Kilby, da Texas Instruments, e Robert Noyce, da Universidade do Texas, em 1958. O semicondutor Fairchild trabalhou duro para desenvolver um circuito integrado, IC, que é uma única peça de silício que contém vários transistores. Esse incrível avanço levou ao nascimento de microchips, o que nos permitiu miniaturizar circuitos inteiros em uma pequena peça. Nas décadas de 1960 e 1970, os microchips alimentavam as primeiras calculadoras eletrônicas, relógios digitais e computadores iniciais de empresas como Intel, IBM e Texas Instruments. Essas empresas trabalharam duro para ultrapassar os limites, tornando os computadores menores e mais baratos. Você sabe, é incrível como os semicondutores têm mudado tão o jogo desde que surgiram pela primeira vez. Eles são o coração da revolução digital, alimentando tudo, desde nossos computadores até nossos smartphones e até nossos consoles de jogos. É incrível pensar que o microprocessador, inventado pela Intel em 1971, foi o primeiro passo para colocar um computador inteiro em um único chip. E agora, graças aos semicondutores, estamos vivendo em um mundo onde computadores pessoais, smartphones e até câmeras digitais fazem parte de nossas vidas diárias. E o futuro parece ainda mais brilhante com a ascensão da inteligência artificial e da inteligência artificial inteligente. Ei, você já ouviu falar sobre esses carros novos legais que dirigem a si mesmos e toda aquela computação em nuvem sofisticada? Bem, tudo isso depende de alguns semicondutores bastante avançados. Em 1965, Gordon Moore, cofundador da Intel, fez essa previsão incrível. Ele disse que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos e os custos diminuiriam. Chamamos isso de Lei de Moore e está certo no dinheiro há décadas. O poder de computação está crescendo rapidamente, e todos estamos desfrutando dos benefícios. Os chips modernos de hoje contêm bilhões de transistores e condutores de meia final, e estão ficando cada vez menores. Isso permite um melhor desempenho. Tanto a Samsung quanto a Intel produzem chips menores que 5 nanômetros, o que permite a introdução de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial.
À medida que avançamos no futuro, veremos algumas coisas realmente incríveis, como computação quântica e exploração espacial. Os semicondutores continuarão ficando cada vez melhores. Eles já são incríveis, mas vão evoluir além do silício, grafeno e nanotubos de carbono. Eles serão ultra-rápidos, flexíveis e mais eficientes em termos de energia do que nunca. Os chips de computação quântica usarão mecânica quântica para realizar cálculos exponencialmente mais rápidos que os computadores tradicionais. Os chips neuromórficos imitam o cérebro humano para aplicações avançadas de inteligência artificial. Os eletrônicos flexíveis serão um divisor de águas. Os semicondutores são o coração do nosso mundo moderno. Eles fizeram parte de cada passo de jornada tecnológica, desde os primeiros dias de telefones dobráveis e tecnologias vestíveis até as fichas de ponta que alimentam nossos supercomputadores. Esses pequenos, porém poderosos, transformaram nossas vidas, tornando de tudo, desde nossos smartphones a nossos rovers, dispositivos médicos e nossos carros autônomos, possíveis. E em um laboratório distante de alta tecnologia, um engenheiro provavelmente está se afastando, trabalhando no próximo grande avanço. A busca para tornar a tecnologia menor, mais rápida e mais inteligente é uma jornada sem fim, e é graças à paixão e dedicação desses inovadores. A era digital de produção está aqui e é mais do que apenas uma caixa de diagramas. É um vislumbre do futuro. Imagine isto: são os primeiros dias dos computadores pessoais e um jovem engenheiro está trabalhando em uma garagem mal iluminada. Ele está curvado sobre um diagrama, os fios da tábua derramando através da mesa. Ele bate algumas chaves no teclado primitivo e, de repente, a tela ganha vida. A máquina responde, processando seus comandos como se por mágica. A jornada de computação pessoal dos PCs é uma jornada de visão, criatividade e um impulso implacável para tornar a tecnologia acessível a todos, independentemente de seus antecedentes. Você pode imaginar máquinas do tamanho dos dispositivos que temos em nossos bolsos hoje? A evolução dos computadores pessoais moldou o mundo moderno de maneiras que antes eram consideradas impossíveis. A ideia de uma máquina de computação se originou muito antes da invenção dos computadores modernos em 1837. Charles Babbage, um matemático inglês, desenvolveu um mecanismo analítico, o primeiro conceito de uma máquina programável. Ela pode não ter terminado, mas certamente teve um grande impacto. Foi ela quem conseguiu a bola rolando no futuro da computação. De 1930 a 1940, ela nos trouxe as primeiras máquinas de computação eletromecânica e eletrônica. Temos as máquinas teóricas de Alan Turing e o integrador eletrônico e o computador ENIAC, que foi construído em 1945 para calcular as trajetórias de foguetes. E das décadas de 1950 a 1960, ela nos deu computadores iniciais como o UNIVAC e a IBM 360. Os computadores eram enormes e caras máquinas usadas por governos e corporações, não por pessoas. Na época, eles não eram muito pessoais. Eles pegaram salas inteiras, precisavam dos comandos do operador e foram projetados para computação complexa em ciências, negócios e militares. A mudança na computação pessoal começou na década de 1970 com a invenção do microprocessador, um pequeno chip que funcionava como o cérebro de um computador de 1971. Em 1971, a Intel introduziu o 404, o primeiro microprocessador disponível ao público que tornou os computadores menores, mais baratos e mais eficientes. Em 1975, o primeiro computador pessoal real, o Alta 8800, foi introduzido pelo MIT. Hobbyistas poderiam construí-lo. Acredite ou não, mesmo sem uma tela ou teclado, apenas com suas luzes piscantes, dois visionários viram o potencial de tornar os computadores verdadeiramente pessoais. Os incríveis Steve Jobs e Steve Wozniak, da Apple, e o brilhante Bill Gates e Paul Allen, da Microsoft, uniram forças para fazer isso acontecer. Em 1976, o incrível Apple I foi montado em uma garagem. Era um computador totalmente montado que os usuários podiam se conectar a um monitor. Então, em 1977, a Apple lançou o Apple II. Você se lembra de quando os computadores começaram a se tornar populares e disponíveis para todos? Foi um grande negócio. Um dos primeiros foi o IBM PC, que veio com o sistema operacional embutido da Microsoft, MS-DOS. Isso foi em 1980. Então, em 1984, a Apple fez uma mudança real com o lançamento do Macintosh. Tinha uma interface gráfica do usuário, GUI, e um mouse, o que facilitou o uso dos computadores.
Na década de 1990, os computadores pessoais se tornaram parte da vida cotidiana para muitas famílias. O Windows 95 é um ótimo software. Tornou os PCs muito mais fáceis de usar, introduzindo o menu iniciar e multitarefa. O processador Pentium era como uma varinha mágica que tornou os computadores mais rápidos e poderosos. A ascensão da internet em meados dos anos 90 foi uma coisa linda. Ele conectou o mundo, transformando nossos PCs nessas maravilhosas informações e gatevais de comunicação. É realmente incrível até que ponto a tecnologia chegou. Os computadores pessoais ficaram tão leves e poderosos que estão possibilitando que trabalhemos de qualquer lugar do mundo. O primeiro iPhone em 2007 iniciou um mundo totalmente novo da tecnologia de smartphones, fazendo pequenos computadores em nossas mãos. A computação em nuvem nos deu a capacidade de armazenar e acessar os dados remotamente, tornando um DRI enorme. Vês uma coisa do passado. E hoje, os computadores pessoais ainda estão ficando cada vez melhores. Mas isso não é tudo. Os dispositivos de inteligência artificial estão mudando totalmente a maneira como interagimos com a tecnologia. E com a computação quântica, estamos falando de poder inimaginável. Além disso, a tecnologia vestível e a realidade aumentada estão facilitando o trabalho e a comunicação, desde o conforto de nossas próprias casas. Desde o começo humilde das primeiras máquinas até os elegantes supercomputadores de hoje, impulsionados por dispositivos auxiliares, o computador pessoal tem sido uma jornada de inovação, acessibilidade e transformação. É uma jornada que está conectada ao mundo, fortaleceu as pessoas e moldou a era digital. E nos silenciosos laboratórios e startups sonolentos do mundo, um jovem programador está trabalhando no próximo grande avanço. Como o futuro da computação ainda está sendo escrito e a revolução digital continua, uma chave de tecla por vez. Era uma vez, em uma pequena sala com luzes obscuras e um monte de máquinas que conectavam dispositivos e cabos juntos, um cientista enviou uma pequena mensagem de um computador para outro. Foram apenas algumas palavras curtas, mas começou algo realmente incrível. Era o começo de algo tão grande e invisível que um dia conectaria o mundo inteiro. A internet tem sido uma coisa maravilhosa para nós. Tem sido uma história de inovação, colaboração e uma busca incansável de conectividade. Já existe desde a década de 1960, durante a Guerra Fria, quando os militares dos Estados Unidos experimentaram pela primeira vez. Eles estavam tentando conectar diferentes bases militares e evoluíram para algo muito maior. Com o tempo, tornou-se parte de nossas vidas de muitas maneiras. Nós o usamos para comunicar, aprender e viver. É incrível quão longe chegamos desde os dias de discagem e acesso lento às informações. Agora, estamos conectados pela fibra ótica de raios rápidos, e tudo é graças à internet. O Departamento de Defesa estava procurando uma maneira de criar uma rede de comunicações descentralizadas. Em 1969, foi criada a primeira versão da rede de projetos de pesquisa avançada da agência. A primeira mensagem foi enviada de um computador na Universidade da Califórnia, Los Angeles, para um em Stanford. Embora o sistema tenha falhado depois de enviar apenas 2 letras, o Meon Lo Gin, as pessoas que trabalham nele não desistiram. Em 1973, os cientistas Vinton Cerf e Bob Hahn desenvolveram um protocolo de controle de transmissão TCP/IP, o Internet Protocol, um sistema padrão que ainda permite que os computadores se comuniquem pela internet hoje. Em 1983. É difícil de acreditar, mas a internet como conhecemos e o amamos hoje se tornou oficialmente realidade em 1989. Antes disso, ainda era bastante complexo e principalmente usado por pesquisadores militares. Mas então, Tim Berners-Lee, um cientista britânico brilhante, teve a brilhante ideia de facilitar a troca de informações das pessoas. Ele criou a World Wide Web, WWW, que introduziu 3 tecnologias principais, incluindo HTML, uma maneira de formatar e exibir páginas da web. Ei, amigo! Estrela brilhante. As páginas HTTP Hypertext Transfer Protocol é um sistema incrível para pesquisar URLs da página da web, localizadores de recursos unificados e endereços exclusivos para sites. Em 1993, o primeiro navegador da web Mosaico tornou sites tão fáceis de usar que qualquer pessoa com um computador poderia ficar online de qualquer lugar do mundo. Em meados dos anos 90, a internet passou de uma ferramenta para acadêmicos e universidades para algo que todos poderiam desfrutar. Estava se tornando mais popular e acessível ao público. 1994 foi um grande ano para a internet.
A Amazon e o Yahoo foram fundados e eles realmente mudaram o jogo para pesquisa eletrônica e pesquisa na internet. 1995 foi outro grande ano. O eBay e o Craigslist apareceram e mudaram totalmente a maneira como compramos e vendemos mercadorias. 1998 foi um ótimo ano. 2 alunos, Larry Page e Sergey Brin, fundaram o Google, e isso realmente mudou tudo. Nos anos 2000, também vimos algumas mudanças importantes. A banda larga substituiu o deslocamento, e nos conectamos, tornando a internet mais rápida e maior. À medida que os computadores ficaram menores e os telefones ficaram mais inteligentes, a internet se tornou parte integrante da vida cotidiana. 2004 foi outro grande ano. O Facebook foi lançado. A maneira como conectamos e compartilhamos informações está mudando, e é tudo para melhor. 2005. O YouTube introduziu o streaming de vídeo online, o que nos permitiu assistir a nossos programas e filmes favoritos do conforto de nossas próprias casas. 2007. O lançamento do iPhone tornou a internet realmente móvel, permitir nos mantermos conectados, não importa onde estivéssemos. Instagram, Twitter, WhatsApp e TikTok foram criados nos anos 2010, mudando a maneira como nos comunicamos e nos divertimos. A internet continua a evoluir na velocidade da luz, e as redes 5G prometem conectividade ultra rápida. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina personalizam nossas experiências online, ajudando-nos a encontrar o conteúdo que amamos. A metaversa e a realidade virtual estão embaçando os limites entre o espaço digital e real. O Worlds, um serviço baseado na internet como o Starlink, pretende conectar até as áreas mais remotas da Terra, aproximando-nos. A internet mudou tudo. Tudo começou com uma mensagem simples em um laboratório universitário e agora se espalhou por todo o mundo. Isso nos aproximou, mudou completamente as indústrias e moldou a sociedade de maneiras que nem podemos imaginar. Mas o melhor ainda está por vir. Em um laboratório de alta tecnologia ou uma startup cheia de mentes brilhantes, a próxima grande inovação está sendo criada. A internet ainda está em seus estágios iniciais e o mundo digital está crescendo rapidamente. Uma conexão de cada vez. A história da inteligência artificial começa com um cientista sentado em sua mesa, olhando para uma máquina diferente de qualquer outra. Era apenas um conjunto de fios, circuitos e luzes piscando, mas parecia imitar algo profundamente humano, a capacidade de pensar. Ele digitou sua pergunta e, pela primeira vez, a máquina respondeu. Não eram apenas cálculos, foi compreensivo. Qual é a nova era da inteligência artificial? Inteligência artificial. A inteligência artificial é uma história de ambição, imaginação e busca de máquinas que podem aprender a raciocinar e até criar. Desde os primeiros sonhos de inteligências mecânicas até os poderosos sistemas de inteligência artificial que moldam o mundo moderno, é uma jornada de progresso e inovação. A jornada da inteligência artificial é realmente incrível, não é? É uma das coisas mais extraordinárias que acontecem na história da humanidade. A ideia de inteligência artificial existe há milhares de anos. Até os gregos antigos, como Aristóteles, criaram o raciocínio lógico como um conjunto de regras que poderiam ser seguidas mecanicamente. Então, em 1495, o brilhante Leonardo da Vinci esboçou o design de um cavaleiro mecânico que poderia se mover e reagir. Nos anos 1800, a brilhante matemática Ada Lovelace propôs a teoria de que as máquinas poderiam ir além da computação e criar ideias originais. Esta foi uma visão inicial da programação. Durante muito tempo, as pessoas sonhavam com uma máquina que poderia realmente pensar. Não foi até o século XX, com a invenção dos computadores, que a inteligência artificial começou a se tornar uma realidade. Em 1936, o brilhante matemático britânico Alan Turing teve a ideia de uma máquina universal que poderia simular qualquer problema lógico. Esta era a base para a inteligência artificial. Em 1950, Turing propôs o teste de Turing, um método para determinar se uma máquina poderia exibir inteligência humana. Em 1956, o termo inteligência artificial foi cunhado por John McCarthy na Conferência de Dartmouth, marcando oficialmente o nascimento da inteligência artificial como um campo científico. Os primeiros programas de inteligência artificial podem resolver problemas simples. As complexidades do mundo real foram um desafio para os cientistas. Eles estavam curiosos sobre se as máquinas poderiam realmente pensar e aprender como seres humanos. Isso provocou uma explosão de atividade em pesquisas relacionadas à inteligência artificial nas décadas de 1960 e 1970.
Durante esse período, os computadores conseguiram resolver problemas de álgebra, jogar xadrez e até ter conversas simples. No entanto, a realidade não correspondia às grandes esperanças. Esses primeiros sistemas de inteligência artificial exigiram muito poder de computação, tiveram problemas com o bom senso e a imprevisibilidade em constante mudança do mundo real e enfrentaram um declínio no financiamento. Isso levou a um período conhecido como Inverno de Inteligência Artificial. Apesar desses desafios, o progresso continuou em segundo plano. Os avanços nas redes neurais e no aprendizado de máquina lançaram as bases para um futuro cheio de possibilidades. Não foi até os anos 2000 e 2100 que realmente vimos alguns avanços incríveis no aprendizado de máquina. Foi incrível ver os computadores começarem a analisar os dados e melhorar com o tempo. Em 1997, testemunhamos um momento histórico em que o Deep Blue, da IBM, derrotou o lendário campeão de xadrez, Garry Kasparov. Isso nos mostrou que as máquinas poderiam superar os humanos em jogos estratégicos. Então, em 2011, ficamos impressionados quando o IBM Watson ganhou o Jeopardy. Isso provou que a inteligência artificial poderia entender e processar a linguagem natural. Em 2016, fomos mais uma vez surpreendidos. Quando o AlphaGo do Google venceu o campeão, um jogo que antes parecia complexo demais para a inteligência artificial. 2020s. É incrível quanta inteligência artificial se tornou parte de nossas vidas na década de 2020. Temos bate-papo GPT, carros autônomos e inteligência artificial médica. É incrível o quanto essas tecnologias transformaram as indústrias. Hoje, a inteligência artificial está mudando o mundo, e é tudo para melhor. Estou tão feliz que a inteligência artificial possa diagnosticar independentemente doenças e ajudar nas operações. Antivendo com segurança, seguindo as estradas e criando obras de arte, música e até história são apenas algumas das maneiras pelas quais a inteligência artificial está melhorando nossas vidas. A inteligência artificial quântica é a próxima fronteira, combinando a computação quântica com a inteligência artificial para obter poder de computação inimaginável. Desde os mitos antigos sobre máquinas de pensar até ajudar a inteligência artificial em nossos bolsos, a inteligência artificial é uma prova da engenhosidade humana. Já mudou o mundo, mas suas maiores conquistas ainda podem estar por vir. Em um laboratório cheio do zumbido dos algoritmos e do brilho das telas, um cientista está prestes a criar outra inteligência artificial incrível. A busca da inteligência humana ou artificial é uma jornada em andamento, e a evolução da inteligência artificial se desenrola, uma linha de código por vez. A história da inteligência artificial é como um belo lance de fantasia. Era uma vez, havia um garoto que estava em um campo, hipnotizado com a visão de pássaros subindo sem esforço pelo céu. Ele abriu os braços, sentindo o vento que o acaricia enquanto imaginava aqueles pássaros voando alto e livres. Eu posso sentir o vento soprando, e é uma sensação tão adorável. Ele pensou que voaria acima do solo. Ele não sabia que um dia as pessoas construiriam máquinas que conquistariam os céus e conectariam o mundo. Não é um dos sonhos mais loucos? Desde os mitos das criaturas aladas até o rugido dos motores a jato, a busca da humanidade para voar é um teste, um testemunho de coragem e engenhosidade. Por milhares de anos, as pessoas imaginaram que voam como pássaros. Civilizações antigas e mitologia grega têm algumas histórias realmente interessantes. Por exemplo, você já ouviu a história de Icarus e Daedalus? Eles alertaram para os milagres e os perigos do voo. Então, no século IX, havia Abas Ibn Fans, um inventor da Andaluzia que tentou voar usando uma engenhoca alada. No século XV, os brilhantes desenhos esboços de Leonardo da Vinci para máquinas voadoras, incluindo um ornitóptero inspirado em pássaros. Mas, apesar dessas tentativas iniciais, nós, humanos, permanecemos na Terra até que a ciência revelasse os segredos dos céus. O verdadeiro avanço ocorreu no início do século XX, quando dois irmãos americanos, Orville e Wilbur Wright, transformaram o fascínio na infância em realidade. Os planadores já estavam em uso no século XIX, mas os irmãos Wright sabiam que, para alcançar voos verdadeiramente poderosos, eles precisariam de um motor confiável. Na época, em 1903, esse era um desafio real, especialmente porque o motor leve, poderoso e eficiente de que eles precisavam simplesmente não existiam. Mas os irmãos Wright estavam determinados e trabalharam incansavelmente em sua loja de bicicletas em Dayton, sem se deixar de serem intimidados com os desafios que enfrentaram. O raio, o adorável motor, foi criado com alumínio para torná-lo o mais leve possível. Tinha 4 cilindros e produzia cerca de 12 cavalos de potência, o que era o suficiente para dar ao avião o elevador necessário para subir.
Em 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, Carolina do Norte, o aventureiro panfleto direito subiu ao céu depois de voar por 12 segundos e cobrir uma distância de 120 pés. Este foi o primeiro voo controlado de todos os tempos. Sua invenção combinou um motor leve, asas aerodinâmicas e um sistema de controle de 3 eixos, estabelecendo as bases para a aviação moderna. O voo deles pode ter sido curto, mas provou que o voo controlado pelo homem era uma ótima ideia. Talvez a era da aviação tenha começado depois que a aviação dos irmãos Wright se desenvolveu rapidamente de 1914 a 1918. Na Primeira Guerra Mundial, lutadores e bombardeiros foram usados pela primeira vez, provando que a aviação mudaria para sempre a conduta da guerra. Charles Lindbergh fez história na aviação quando completou o primeiro voo transatlântico solo, sem parar de Nova York para Paris. Ele fez isso no espírito de Center. Os aviões das décadas de 1930 e 1940 estavam ficando maiores, mais rápidos e mais confiáveis. Empresas como Boeing e Douglas os estavam fazendo para companhias aéreas comerciais. Em meados do século XX, os aviões estavam sendo usados para mover pessoas e mercadorias em todo o mundo. Então, nas décadas de 1940 e 1950, o motor a jato foi inventado, e isso realmente mudou tudo. O primeiro motor turbojato foi desenvolvido pelo engenheiro britânico Frank Whitley em 1929. Ele descobriu que a propulsão a jato poderia ser muito mais poderosa. Foi em 1939 que o primeiro avião a jato, o Eichelk 178, foi ao céu sobre a Alemanha, provando que a propulsão a jato não era apenas possível, mas também incrivelmente viável. Então, em 1947, o incrível Chuck Yeager fez história quebrando a barreira do som no Bell X-1, uma aeronave movida a foguetes. Em 1958, o Boeing 707 nos apresentou a emocionante era dos motores a jato, tornando as viagens internacionais mais rápidas e acessíveis do que nunca. E até o final do século XX, o jato supersônico de passageiros, a Concorde, havia levado para o céu mais do que o dobro da velocidade do som. É incrível pensar que, no início do século XXI, as aeronaves haviam conectado o mundo inteiro, tornando as viagens acessíveis a milhões de pessoas. A aviação está sempre mudando e crescendo. Aeronaves com motores elétricos e de hidrogênio estão tornando as viagens aéreas mais sustentáveis, o que é uma ótima notícia para o meio ambiente. Aeronaves autônomas, operadas por inteligência artificial, podem revolucionar o transporte. O turismo espacial está se tornando mais popular, e logo os aviões hipersônicos podem permitir que os passageiros viajassem pelo mundo em apenas algumas horas. De asas de madeira frágeis a planos de jato supersônico, o sonho de voar mudou a civilização humana. O que antes era uma fantasia agora é um milagre diário, e todos somos gratos por isso. Conectando culturas de economia e sonhos, nos encontramos em um hangar ou laboratório de pesquisa, onde um engenheiro está desenvolvendo a próxima grande máquina voadora. O céu não é mais o limite, e a jornada do voo continua uma decolagem por vez. Um menino está deitado na grama, olhando para o céu noturno. As estrelas brilham como fogueiras distantes, e ele se pergunta como seria tocá-las. É difícil imaginar que os foguetes um dia se libertariam das mãos da Terra, levando a humanidade a novos patamares e além do vasto desconhecido. A história do foguete é uma jornada de visão e uma ambição inabalável, dos antigos fogos de artifício que iluminaram o céu ao poderoso Saturno V que nos levaram à Lua. É realmente uma das conquistas mais incríveis da ingenuidade humana. Graças a séculos de teste e descoberta, o sonho do voo espacial se tornou realidade. As primeiras formas de foguetes, que remontam à China no século IX, mostram até onde chegamos. Foi no século XIII que os inventores descobriram que a pólvora poderia impulsionar os objetos adiante. Então, no século XIV, os chineses desenvolveram flechas de fogo, que eram foguetes simples usados na guerra. Esses projéteis pequenos, mas poderosos, foram disparados de tubos de bambu, criando um espetáculo espetacular de fogo e velocidade. À medida que o conhecimento da ciência dos foguetes se espalhava entre os mongóis, no século XVI, as pessoas do mundo árabe e da Europa estavam experimentando dispositivos semelhantes. Então, um engenheiro alemão chamado Johann Samidlap inventou o foguete de vários estágios, que ainda é usado na ciência de foguetes moderna. Embora os foguetes tenham sido usados por séculos, eles ainda eram imprevisíveis e ineficientes. Mas tudo mudou no século XVII. Quando um cientista inglês chamado Isaac Newton apareceu e explicou como os objetos se movem e reagem às forças usando suas 3 leis do movimento. Uma das leis de Newton é que, para todas as ações, há uma reação igual e oposta.
Ele explicou como um foguete pode se impulsionar para frente ejetando gás na direção oposta, o que levou ao desenvolvimento de motores mais eficientes nos séculos seguintes. Esta se tornou a base da ciência moderna de foguetes. A primeira visão real das viagens espaciais surgiu no século XIX com Konstantin Tsiolkovsky, um cientista russo. Em 1903, ele publicou um artigo sugerindo que os foguetes poderiam chegar à superfície da Terra. Tsiolkovsky era um homem verdadeiramente notável. Ele sonhava em enviar pessoas para o espaço usando combustível líquido em vez de pólvora. Enquanto ele nunca construiu um foguete em funcionamento, suas equações matemáticas lançaram as bases para futuros cientistas de foguetes. Ele tinha algumas ideias incríveis. Ele viu foguetes em vários estágios, estações espaciais e até colonização de outros planetas. E entenda isso, ele previu que todas essas coisas se tornariam realidade em 1926. Goddard foi a primeira pessoa a lançar com sucesso um foguete alimentado por líquidos. Ao contrário do Solid Fueled Rockets, combustível líquido permitiu combustão controlada, o que tornou os foguetes mais eficientes e poderosos. Embora seus primeiros desenvolvimentos tenham sido recebidos com ceticismo, a obra de Goddard foi crucial. Sua pesquisa sobre sistemas de estabilidade e propulsão de impulso teve um impacto direto na seguinte geração de engenheiros de foguetes. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, o foguete V-2 foi desenvolvido. O V-2 foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo. Estava sob a liderança de Wernher von Braun. O V-2 foi capaz de atingir velocidades de 3.500 milhas por hora. O foguete V-2 foi um feito incrível de engenharia. Pode atingir alvos a 600 km por hora, a uma distância de mais de 200 km. Começou como uma arma de combate, mas depois da guerra, tornou-se o protótipo para futuros foguetes espaciais. Os Estados Unidos e a União Soviética foram rivais na corrida espacial, e isso levou a muito progresso na ciência dos foguetes. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik 1. O primeiro satélite da Terra artificial foi lançado usando o foguete R-7 em 1961. Yuri Gagarin foi o primeiro humano a entrar no espaço na espaçonave de Vostok, lançada pela União Soviética em 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros a pisar em outro mundo, que foi uma conquista tão incrível. A corrida espacial levou a ciência de foguetes a novos patamares, provando que as viagens espaciais são possíveis e inspirando as gerações futuras. Depois que os foguetes da era da Apollo continuaram a evoluir, em 1981 a NASA revelou o ônibus espacial. O ônibus espacial foi lançado nos Estados Unidos. Em 1998, demos um grande salto na exploração espacial quando lançamos e desembarcamos uma espaçonave que também poderia voar como um avião. Esse feito incrível foi possível pela Estação Espacial Internacional, ISS, que foi montada em órbita usando foguetes. Avançando para 2004 e testemunhamos uma nova era de exploração espacial como empresas privadas como SpaceX, Blue Origin e Rocket Lab se juntaram à festa. Essas empresas trouxeram uma nova dimensão à ciência do foguete, oferecendo foguetes reutilizáveis, o que abriu todo um novo mundo de possibilidades para viagens espaciais e exploração. Hoje, estamos trabalhando em alguns projetos realmente emocionantes, como voos espaciais comerciais e explorando Marte. Temos alguns foguetes incríveis em andamento para missões ainda maiores. O SpaceX de Elon Musk está desenvolvendo o Starship, uma espaçonave totalmente reutilizável que poderia um dia levar todos nós a Marte. E o programa Artemis da NASA pretende trazer astronautas de volta à Lua até a década de 2020. Pavimentando o caminho para o espaço profundo. Viagem interplanetária e mineração em asteroides? Ambos são possibilidades, graças a foguetes que estão ficando cada vez melhores em seus empregos. Eles percorreram um longo caminho desde as flechas de fogo simples do passado. Rockets levaram os sonhos da humanidade além do céu. O que começou como curiosidade se transformou em uma arma de guerra e depois em um navio de descoberta. Aqui está a ponte para as estrelas. Mas em algum lugar, talvez, quando criança, olhando para o céu noturno, o sonho brilhante das viagens espaciais ainda queima, porque a jornada além da Terra apenas começou e, portanto, o sonho das viagens espaciais ainda está queimando. A contagem regressiva para o futuro pelos militares está forte, com um lançamento após o outro. A linha do tempo dos satélites. Um grupo de cientistas se reuniu em torno do painel de controle, seus olhos fixos no cronômetro da contagem regressiva. Do lado de fora, contra o céu do amanhecer, um foguete se elevou,
carregando uma pequena esfera de metal com antenas esticadas de lado. Os números marcavam, os motores rugiram para a vida e, com uma explosão de fogo e fumaça, o foguete subiu, carregando o primeiro satélite artificial da humanidade além do alcance da Terra. Quando uma pequena esfera entrou em órbita, fazendo um fraco bip rítmico, foi uma ocasião importante para os cientistas. O som do bip que ecoou pelo mundo nos dias dos primeiros satélites era um símbolo de ambição científica e um profundo desejo de explorar o mundo além do nosso planeta. É incrível pensar até onde chegamos desde então, com satélites transformando comunicações, navegação e nossa compreensão do universo. A ideia de satélites de inteligência artificial até antecede o espaço viagens. Em 1969, o brilhante escritor de ficção científica Edward Everett Hale introduziu uma lua artificial em seu conto Brick Moon. E não vamos esquecer o cientista visionário Arthur C., que teve a ideia de satélites de inteligência artificial em 1945. Clarke teve uma ótima ideia. Ele sugeriu que usássemos satélites em órbita para navegação global. Você sabe, a princípio, essas ideias eram realmente emocionantes, mas ninguém havia descoberto como enviar uma espaçonave além da Terra. Tudo isso mudou, no entanto. Em 19 de outubro de 1957, a União Soviética lançou Sputnik 1, o primeiro satélite artificial do mundo. Essa pequena bola de metal, pesando apenas 83,6 kg, 184 libras, era algo extraordinário. Foi o primeiro objeto feito pelo homem a orbitar a Terra. A simples bip-bip que transmitiu marcou uma nova era. O sucesso do satélite foi uma coisa maravilhosa. Isso levou a uma corrida espacial entre os Estados Unidos e os Estados Unidos. Não demorou muito tempo, apenas alguns meses depois, em 1958, os Estados Unidos lançaram o Explorer 1. Esse satélite carregava instrumentos científicos que detectaram os cintos de radiação de Van Allen, provando que os satélites podem fazer mais do que apenas orbitar e revolucionar a ciência. À medida que a tecnologia progredia, os satélites começaram a desempenhar papéis diferentes, transformando a vida na Terra. 1960, a primeira estação meteorológica, TIROS-1, foi lançada, permitindo-nos prever tempestades do espaço. 1962, Telstar 1, o primeiro satélite de comunicações, transmitiu a primeira transmissão de televisão ao vivo em todo o Atlântico. 1972, Landato 1, o primeiro satélite de observação da Terra, ajudou os cientistas a estudar florestas, agricultura e mudanças climáticas. 1990, o telescópio espacial Hubble se tornou nossa janela para o universo. Hoje, somos abençoados com imagens impressionantes de galáxias distantes. Não é incrível que milhares de satélites orbitem nosso planeta, guiando navios, rastreando o clima e até mesmo mapeando nosso mundo? Eles também estão ajudando os agricultores a prever o melhor momento para plantar culturas. Você sabia que os satélites estão por toda parte, fazendo seu trabalho nos bastidores para moldar nosso mundo moderno? É incrível como satélites GPS podem orientar aviões, navios e até nossos telefones. Nossos satélites militares e espiões estão trabalhando duro para nos manter seguros. Os satélites da internet, como o Starlink, estão ajudando a trazer as maravilhas da conectividade de banda larga até para as áreas mais remotas. E as sondas espaciais estão se aventurando no desconhecido, explorando os territórios desconhecidos de Marte, Júpiter e além. É realmente incrível ver como chegou a tecnologia até agora, e é ainda mais incrível pensar sobre o que o futuro pode ter. Com a ajuda de satélites, estamos começando a ver o sonho da internet global de alta velocidade se tornar realidade. E com essas mega constelações de satélites, não estamos apenas falando sobre ficar online, estamos falando sobre abrir um novo mundo de possibilidades para a exploração espacial. É incrível pensar em missões para a Lua e até em Marte. E com a ajuda da inteligência artificial, não estamos apenas falando sobre o envio de satélites para o espaço, estamos falando de torná-los mais inteligentes, ajudando-os a navegar na vasta extensão do espaço por conta própria ou até transformá-los em observatórios poderosos que orbitam planetas distantes. Os satélites mudaram completamente nosso mundo e além. Eles abriram novas fronteiras, mudaram nosso sistema de comunicação e expandiram nosso conhecimento do universo. E em algum lugar em um laboratório de alta tecnologia ou em uma estação espacial barulhenta, um cientista está desenvolvendo o próximo, um grande satélite. Afinal, a busca para explorar as estrelas nunca termina e, portanto, a jornada dos satélites continua em uma órbita de cada vez. Você já ouviu falar sobre o peixe nuclear que foi descoberto no coração de uma estrela antiga? Bem, é uma história e tanto.
Os átomos colidiram e fundiram, liberando energia inimaginável por bilhões de anos. Essa força permaneceu escondida no tecido do universo, até que um dia na Terra, as mentes humanas revelaram seu segredo. O que eles descobriram mudou o curso da história. É isso que chamamos de história da energia nuclear e permanecerá para sempre em nossas memórias. A história das descobertas, disputas e a transformação do acidental para o intencional. A descoberta em laboratório para seu uso em guerra e paz. A divisão do átomo afetou o mundo moderno de uma maneira profunda e intrincada. Durante séculos, os cientistas ficaram curiosos sobre a natureza da matéria. Os gregos antigos sugeriram que tudo é composto de pequenas partículas. Os átomos são partículas que não podem ser quebradas em partes menores. Não foi até o final do século XIX e início do século XX que os cientistas começaram a realmente entender o que eram os átomos. Em 1896, Beale descobriu a radioatividade quando mostrou que alguns materiais emitiam energia invisível. Em 1898, março, Lee e Pierre Curie separaram os elementos radioativos polônio e rádio. Em 1911, eles continuaram estudando energia atômica. Ernest Rutherford descobriu a estrutura do átomo, provando que possui um núcleo denso cercado por elétrons. Em 1932, James Chadwick descobriu o nêutron, uma partícula eletricamente neutra dentro do núcleo atômico que mais tarde se mostraria crucial para a fissão nuclear. Em 1938, os cientistas alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann conduziram experimentos com urânio bombardeando com a ideia de que os átomos de urânio absorveriam nêutrons e formaram elementos mais pesados. Em vez disso, algo maravilhoso aconteceu. Os átomos de urânio se dividem em dois átomos menores, liberando uma enorme quantidade de energia. A princípio, eles não tinham certeza do que haviam encontrado, mas quando Lisa Mitre, uma física judaica austríaca que escapou da Alemanha nazista, analisou os dados, ela entendeu seu significado. Ela trabalhou no experimento com seu sobrinho, Otto Frisch, e descreveu o processo como fissão nuclear, comparando a dividir uma gota de líquido em dois. Eles descobriram algo realmente incrível. A energia liberada quando apenas uma divisão de átomo de urânio é milhões de vezes maior do que em uma reação química. Isso teve grandes consequências durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, os cientistas estavam realmente preocupados com o fato de a Alemanha nazista ser a primeira a desenvolver armas atômicas. Albert Einstein e o brilhante físico Leo Szilard escreveram uma carta ao presidente Franklin D. Kennedy. Roosevelt foi avisado de que a energia nuclear poderia ser usada para criar uma bomba incrivelmente poderosa. Isso levou à criação do Projeto Manhattan, um programa de pesquisa dos Estados Unidos secreto que visa criar a primeira bomba atômica. J. Rua R. Tolkien liderou o projeto. Por Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e outros cientistas brilhantes. O projeto reuniu as maiores mentes da física, incluindo algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Em 16 de julho de 1945, a primeira bomba nuclear foi detonada durante o teste da Trinity no Novo México. A explosão era diferente de tudo o que o mundo já tinha visto antes. Era tão poderoso que cegou a todos por um momento, e criou uma onda de choque tão grande que poderia ser visto da Lua. No 6 e 9 de agosto de 1945, o mundo entrou na era nuclear. A queda das bombas atômicas no Japão foi um evento devastador. A destruição foi catastrófica e mais de 200 mil pessoas morreram devido às explosões e exposição à radiação. Alguns dias depois, o Japão se rendeu, terminando a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o bombardeio terminou a guerra, também apresentou o mundo aos horrores das armas nucleares. Tem sido uma verdadeira basteza para muitos países que a humanidade agora tem a capacidade de se destruir, apesar de seu potencial destrutivo. Até peixes nucleares fizeram algumas promessas realmente pacíficas. Os cientistas têm trabalhado duro para usar reações nucleares controladas para gerar eletricidade. Em 1942, a Enrico Fermi construiu o primeiro reator nuclear controlado na Pilha 1 de Chicago, provando que a fissão poderia ser mantida com segurança. Em 1951, a primeira usina nuclear a produzir eletricidade foi concluída em Idaho, Estados Unidos. Em 1954, a União Soviética construiu a primeira usina nuclear comercial em Obninsk. Fico feliz em lhe dizer que hoje, as usinas nucleares fornecem 10% da eletricidade do mundo. Isso é uma ótima notícia, porque eles fornecem uma fonte de energia de baixo carbono que ajuda a combater as mudanças climáticas. É tão interessante ver como países como França e Japão estão se voltando para a energia nuclear por causa das mudanças climáticas.
Mas ainda existem tantas perguntas sobre segurança, descarte de resíduos e riscos. É ótimo ver que os cientistas agora estão investigando a fusão nuclear, que é basicamente o processo que alimenta o Sol. Ao contrário da fusão nuclear, que combina átomos em vez de dividi-los, liberando ainda mais energia sem radiação ou resíduos perigosos, projetos nucleares como o reator experimental da ITER International Fusion estão trabalhando para tornar a fusão uma realidade. Eles esperam criar uma fonte de energia ilimitada e limpa, de um experimento de laboratório até a força mais poderosa já usada pela humanidade. A fusão nuclear teve um impacto tão profundo na história, e é realmente incrível pensar em como ela moldou nosso mundo de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Ele era o personagem, parte do wild card, parte trailblazer. Um pouco de risco, com certeza, mas também um exemplo brilhante do que é possível. E tudo acontecendo nos confins aconchegantes de um laboratório, cercado pelo zumbido dos computadores e do brilho de descoberta científica. Os cientistas estão em busca do próximo grande avanço nos núcleos dos reatores. Eles são motivados por uma paixão compartilhada por entender melhor a energia, e não estão parando até encontrá-la.